Eu gostaria de iniciar, portanto, esse nosso tema mostrando a vocês uma imagem que circula pela internet e que ela praticamente sintetiza ou expressa a ideia do que seria o relativismo. Nós temos aqui dois homens discutindo entre si se ali abaixo está um número 9 ou um número 6. E logo em seguida temos uma frase que diz: só porque você está certo não significa que eu estou errado. Você apenas não viu a vida do meu lado. Então essa imagem ela expressa exatamente a ideia do que seria o relativismo. O relativismo nada mais é do que a negação da existência de uma verdade absoluta ou uma verdade única, exclusiva. Os relativistas até acreditam que existe uma realidade que possa ser conhecida, mas nunca de forma absoluta. A verdade é sempre relativa, depende da perspectiva, depende da educação, da sociedade e do ponto de vista. A propagação desse conceito do relativismo tem uma influência bastante grande da área científica chamada de antropologia cultural. A antropologia, vocês sabem, que é a área da ciência responsável por estudar o ser humano, especialmente sob a perspectiva cultural, como eu disse. Olha essa imagem que está aí atrás. Na sua visão, qual das duas sociedades ou qual das duas culturas é a mais desenvolvida? A número 1 ou a número 2? Número 1, certo? É a lógica. Eu sei que todos nós responderíamos assim. Agora, essa visão, ela é bastante antiga e representa uma visão da antropologia no século XIX e não a antropologia moderna. E para você entender, no século XIX, era praticamente o século da ascensão do evolucionismo, influenciados exatamente pelos pressupostos evolucionistas, ou seja, o darwinismo, que aplicava o conceito de evolução na natureza. Eles aplicavam esse mesmo raciocínio para as ciências sociais, ou seja, assim como a natureza passa por estágios de desenvolvimento, os cientistas sociais entenderam também que os seres humanos, no seu pensamento, na sua filosofia e na sua cultura, também passaria por estágios de desenvolvimento. E aqui eu trouxe para vocês apenas 3 pensadores e influenciadores do século XIX. O primeiro talvez seja o mais conhecido, chamado Auguste Comte, que era filósofo, e os 2 próximos antropólogos. E percebam como eles caracterizaram a sociedade na antropologia cultural do século XIX. O primeiro, por exemplo, dizia que a sociedade era dividida na fase teológica, metafísica ou abstrata e, por fim, a científica. Então nós vemos aqui um desenvolvimento da cultura social. Primeiro eram teológicos, era religioso, o segundo algo meio fictício, meio abstrato e, por fim, científico. E os outros seguem na mesma linha, só que com palavras diferentes. O segundo, magia, religião e ciência, e o terceiro, selvageria, barbárie e civilização. Eram assim que eles enxergavam o desenvolvimento cultural da sociedade. Só que essa perspectiva mudaria a partir do século XX com uma nova forma de trabalho da antropologia. Antigamente era muito comum os antropólogos receberem manuscritos de missionários que iam trabalhar em regiões não muito conhecidas e através de cartas eles faziam uma análise daquela cultura. Mas os antropólogos, a partir do século XX, eles deixariam a sua terra nativa e passariam por um período de tempo juntos com a cultura de estudo deles. Esse trabalho ficaria conhecido como field work em inglês, que seria trabalho de campo. Ou seja, eles não mais analisariam a cultura sob a perspectiva deles, mas seriam integrados na cultura objeto de estudo. E o primeiro grande antropólogo responsável por esse trabalho de campo foi um homem chamado Franz Boas, alemão, que foi para os Estados Unidos da América viver entre os esquimós. Você sabe quem são os esquimós? Eles têm uma cultura muito peculiar, vivem num ambiente bastante frio, menos 30, menos 40 graus Celsius, e tem todo um estilo de vida bastante diferente do restante da sociedade. E esse antropólogo, fazendo um relato sobre a sua experiência entre os esquimós, observe o que ele vai dizer.
Ele foi, se não o primeiro, um dos primeiros a cunhar, utilizar essa palavra relativismo associada à cultura de um povo diferente. Frequentemente me pergunto que vantagens nossa boa sociedade possui sobre aquela dos selvagens. E descubro, quanto mais vejo os meus costumes, que não temos o direito de olhá-los de cima para baixo. Onde em nosso povo poder-se-ia encontrar hospitalidade tão verdadeira quanto aqui? Nós, pessoas altamente educadas, somos muito piores, relativamente falando. Então aqui ele usa o termo relativismo pela primeira vez. Creio que se esta viagem tem para mim, como ser pensante, uma influência valiosa, ela reside no fortalecimento do ponto de vista da relatividade de toda formação. E que a maldade, bem como o valor de uma pessoa, residem na formação do coração que eu encontro, ou não, tanto aqui quanto entre nós. Então, em outras palavras, o que ele estava dizendo? Que nós não podemos analisar outras culturas tendo a nossa cultura como parâmetro de medição. Porque é óbvio que nós vamos sempre tender a colocar a nossa cultura como superior. Então, a partir do século XIX, entra-se e vira quase que um paradigma no meio, quase não, é um paradigma no meio antropológico, que não existe culturas mais desenvolvidas do que outras. Todas as culturas são iguais, relativamente falando, como ele disse ali. Isso nos traria alguns problemas, que não é o que nos interessa para o tema de hoje. Por exemplo, cito a você, principalmente jovens que estão no universo acadêmico, é importante que você questione essas ideias que, se ficassem apenas na área antropológica, psicológica ou outras que nós vamos comentar aí, não seria tão prejudicial. Mas o problema é que a situação ela não fica por essas áreas. Mas pense comigo, se todas as culturas são relativas, como ficariam as culturas dos povos canibais? Você sabe o que são os canibais, certo? Será que a cultura canibal, então, ela é tão desenvolvida ou tão sofisticada e deve ser tão respeitada como a cultura de outros povos quaisquer? E as culturas que são a favor da pedofilia, por exemplo? Adultos que mantêm relação sexual com crianças. Existem culturas que são a favor disso. Então nós teríamos alguns problemas graves, mas como eu disse, não é a parte central da nossa mensagem. Bom seria se o problema do relativismo permanecesse dentro da Universidade Federal, dentro das universidades estaduais. Agora o problema é que nós temos hoje, no século XXI, algo chamado de relativismo moral e relativismo religioso. E é aí que nos interessa para o tema dessa manhã. Abra sua Bíblia no livro de Isaías, capítulo 5, verso 20. E veja se o relativismo moral e religioso poderia ser compatível com a filosofia de Deus. Isaías, capítulo 5, versículo 20. Diz assim: ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal, que fazem da escuridade luz e da luz escuridade. Põe o amargo por doce e o doce por amargo. Esse texto ele não deixa nenhuma margem para relativismo. Deus é extremamente absoluto ao fazer uma separação entre o bem e o mal, entre a luz e as trevas, entre o doce e o amargo. Não deixa nenhum espaço para aplicarmos conceitos do relativismo, que, como eu disse, se ficasse apenas na área antropológica, talvez não tivesse nenhum problema. Mas quando nós falamos de moral e espiritualidade, Deus é muito claro dizendo que é incompatível vivermos uma mistura entre o bem e o mal, ou seja, sermos bons laodiceanos. É incompatível. E eu poderia dizer ainda que isso causa náuseas em Deus, a ponto de Deus dizer que essa relatividade, esse relativismo entre o frio e o quente, faz com que ele chegue ao ponto de quase vomitar, de tantas náuseas que isso provoca nele.
Bom, um dos maiores pensadores e responsáveis por esse conceito do relativismo na área moral é um filósofo chamado Nietzsche. Ele escreveu um dos livros, dos muitos que escreveu, chamado O Anticristo. Observe o conceito de moral que esse filósofo, que talvez seja o maior expoente da pós-modernidade, nos apresenta nessa sua obra, como eu disse, chamada O Anticristo. Olha o que é moral para ele e observe como o conceito respira relativismo. A moral já não é mais um reflexo das condições que promovem vida sã e o crescimento de um povo. Não é mais um instinto vital primário. Em vez disso, se tornou algo abstrato e oposto à vida. Uma perversão dos fundamentos da fantasia. Um olhar maligno contra todas as coisas. O que é a moral judaica? O que é a moral cristã? A sorte despida de sua inocência? A infelicidade contaminada com a ideia do pecado? O bem-estar considerado como um perigo, como uma tentação, um desarranjo fisiológico causado pelo veneno do remorso. Vocês percebem como ele relativiza extremamente a ideia de moral? O que é moral judaica? Moral cristã. É uma ideia de pecado para colocar medo nas pessoas. A moral é extremamente relativa. Aquilo que é certo para mim pode não ser certo para você e vice-versa, como vimos naquela primeira imagem. Então, ele apresenta esse conceito de moral. E eu trouxe algumas informações aqui. Olha, eu poderia trazer a vocês uma quantidade de notícias absurdas, mas eu selecionei apenas 3, recentes, para você entender como essa moralidade subjetiva, diluída, bruxificada, mentirosa, indefinida, como ela está sendo já aplicada na nossa sociedade. Isso, irmãos, causa pânico, porque os nossos jovens estão absorvendo esse tipo de conceito. Então, só para você ter uma ideia, no ano passado, a Suprema Corte italiana decidiu que a masturbação em público não seria mais um crime, a não ser que a pessoa que se masturbasse não estivesse praticando o ato em frente de uma criança. Eles fizeram isso analisando um caso de um homem de 69 anos de idade que estava praticando a masturbação dentro de uma universidade. O acusaram, levaram ele a júri e, no final das contas, o júri não o condenou. Porque, aplicando esse conceito de moral subjetiva, chegaram à conclusão de que não, a masturbação em público é só uma expressão sexual, uma forma da pessoa se autoconhecer. Uma outra notícia, essa do Canadá e de algumas semanas atrás, disse, por exemplo, que em uma nova lei, que os pais que não respeitassem a liberdade do filho escolher a sua identidade sexual, perderiam a guarda do filho. Ou seja, os pais seriam obrigados a esperar que o filho amadurecesse até um ponto onde ele escolhesse qual sexo ele queria seguir. Homem, mulher, transexual, bissexual, gay, hoje são vários, o que eles chamam de ideologia de gênero. Então nós temos implicações seríssimas dessa relatividade na área moral. E a última, na Colômbia, também há semanas atrás, foi oficializado o casamento entre 3 pessoas do mesmo sexo. É o que eles chamam de poliamor. É um amor plural, manifesto por várias pessoas. E agora analise o seguinte, não proposital, talvez Deus conduzindo as coisas, mas depois eu vinha refletindo sobre isso, não foi proposital. Mas se você observou, as notícias percorreram toda a nossa área ocidental. A primeira na Europa, a segunda na América do Norte e a última na América do Sul. Mostrando que esse relativismo moral está afetando a sociedade ocidental principalmente. Os orientais não têm essa palhaçada, não. Os orientais são muito mais firmes culturalmente falando do que nós. E na realidade estão se tornando instrumentos para destruir
aquilo que o cristianismo, com muito custo, construiu na sociedade ocidental. Nós estamos hoje extremamente ameaçados, é sério isso que estamos tratando, não é brincadeira. Alguns poderiam dizer, mas como um cristianismo ameaçado se aqui no Brasil hoje nós temos mais de 30% de pessoas protestantes ou evangélicos, fora os católicos. Eu digo para você que o cristianismo que tem crescido aqui no Brasil não é o cristianismo bíblico, é falso, não é o cristianismo verdadeiro. E na Europa, o secularismo está destruindo tudo aquilo que os reformadores fizeram naquele continente. Já existem dados dizendo que daqui a 30, 40 anos, se seguir da maneira como está, a França, por exemplo, será, na sua maioria, muçulmana. Tá? Vamos avançar um pouquinho. Falamos da área moral, já vimos que essa moral está sendo afetada por ideologias subjetivas e relativistas, mas vamos agora entrar na área espiritual. E no mundo espiritual? Será que o relativismo também está sendo aplicado no universo espiritual? Sim. Eu trouxe uma citação de um teólogo que é católico. Agora, não pensem que no meio protestante isso não existe. Existe e talvez seja pior do que no meio católico. Mas eu só trouxe essa declaração desse homem chamado Claude Geffray, é um francês, teólogo dominicano, porque a dele é bastante clara, fica mais fácil de nós entendermos. E olha como ele define o novo conceito de cristianismo na visão dele. Não se deve ver Jesus como o fundador de uma religião, mas como um caminho para se chegar a Deus. Temos algum problema com essa frase aqui ou não? Qual é o problema? Jesus é um caminho? Jesus é o caminho. Faz uma grande diferença entre um artigo definido e indefinido. Uma diferença enorme. Não se deve ver Jesus como o fundador de uma religião, mas como um caminho para se chegar a Deus. É possível falar em cristocentrismo e haver uma abertura para discussão entre outras religiões. Afinal, se o cristianismo pode dialogar com diferentes religiões, é porque ele entende as suas próprias limitações, ou seja, o cristianismo é limitado, não abarca todas as necessidades dos seres humanos. Quem sabe o pluralismo, e ali eu coloquei entre colchetes o relativismo, porque um é muito próximo do outro, não seja um desejo secreto do coração de Deus. Nós somos acostumados a uma lógica de verdadeiro e falso. Não conseguimos ver a possibilidade de haver uma verdade e outra e outra. Você entende? É um cristão que está falando isso, apresentando conceitos do relativismo, e não são poucos que estão seguindo esse tipo de ideologia. E esse relativismo acadêmico, através das escolas, das universidades e principalmente da mídia, ganhou status de cultura popular. Status de cultura popular. É quase que um zeitgeist, um espírito da época. As pessoas são relativistas sem saber que o são, no seu comportamento e muitas vezes nas suas palavras. Afinal de contas, quem daqui nunca ouviu alguma pessoa, quando você vai dizer algo moral para ela, dizer assim, não, mas isso é relativo. Eu acho que não é bem assim. Eu cito um caso aqui para você. Eu falando da mídia, que a mídia tem sido utilizada para influenciar as pessoas nesse conceito relativista, os maiores influenciadores dos jovens hoje estão no YouTube, tá? Não é tanto na televisão. Os youtubers, tá? Já mencionei alguns deles aqui em programações da parte da tarde, mas hoje, como nós estamos num número um pouco maior, vale a pena mencionar novamente. Um dos maiores é o Felipe Neto. O Felipe Neto tem um canal de mais de, se não me engano, 11 milhões de pessoas. Ele junto com a Kéfera, se você pega os vídeos deles e olha, na verdade é difícil conseguir assistir um vídeo deles até o fim, porque a cada 5 palavras, 6 são palavrões. É absurdo, tá? Só que eu analiso para medir o que está sendo ensinado, o que os nossos jovens estão assistindo. Para você ter uma ideia, o público do Felipe Neto são crianças de 9 até os 13, 14 anos de idade. Em um dos seus vídeos, chamado Felipe Neto é ateu, veja o que ele disse, tá? E aí você não entende por vezes porque o teu filho não
permanece mais na igreja? Por que os jovens não querem mais saber de um culto ortodoxo, cristão, conservador? Olha a definição dele de Deus. O que é Deus para ele? Eu não preciso de um guia de leis ou regras divinas sobre o que é certo e o que é errado, para que eu tenha o meu próprio valor de certo e errado. A base da sociedade foi constituída desta forma? Lindo! Que bom que existiu! Mas eu hoje não sinto a necessidade de ter um livro me dizendo o que fazer e o que não fazer para que eu saiba o que devo fazer e não fazer. Quem já leu o livro Patriarcas e Profetas aqui? Levanta a mão. Olha só que bom. Uma grande quantidade de pessoas. Essas palavras do Felipe Neto não te lembram as palavras de alguém? Quem foi o primeiro ser do universo que chegou diante de Deus dizendo assim, olha, eu não preciso de um código. Eu não preciso de um código moral me dizendo o que é certo e o que é errado e o que eu devo fazer e não fazer. Quem foi esse que disse isso? Satanás. Quando eu vejo as palavras desse jovem chamado Felipe Neto, eu vejo as palavras do diabo, influenciando os nossos jovens e apresentando de maneira mais juvenil a ideia do relativismo. Claro que os nossos jovens não são tão intelectuais a ponto de entender o que Nietzsche disse, mas vamos pegar o que Nietzsche falou, transformar numa linguagem um pouco mais jovial e fazer com que os jovens sigam exatamente esse relativismo moral e religioso que é a proposta do universo filosófico acadêmico. Agora, sabe o que mais me assusta? E me impressiona? É saber que, embora esse pensamento relativista seja característico da pós-modernidade da nossa geração, as raízes do relativismo são mais antigas do que talvez você já tenha pensado. O primeiro relativista da história foi Satanás. E a primeira proposta de relativismo dele no planeta Terra, sabe onde foi feita? Sabe onde ele fez? No Jardim do Éden. Gênesis capítulo 3, versículo 4 até o 5. Aqui nós já vamos entrar agora no espiritual, que é o que nos interessa para o estudo. Gênesis capítulo 3, versículo 4 até o 5. Então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do quê? E do mal. Agora eu vou usar, quem vem aqui à tarde sabe que eu tenho utilizado esse termo e sabe de quem eu estou falando. Eu vou usar o microscópio de Deus. Quem é o microscópio de Deus? Os escritos do Espírito de Profecia, de Ellen White. Talvez observando aqui, no verso 4 e 5, nós não enxerguemos exatamente onde está inserida essa ideia do relativismo por Satanás, embora eu tenha destacado ali o conceito do bem e do mal. Mas agora, olha o que Ellen White diz. Em um dos livros que eu considero mais importante entre nós adventistas, na área de educação, que se chama Educação. São dois textos, um da página 23 e outro da página 230 e 231. Olha o que ela fala. Satanás queria fazer parecer como se este conhecimento do bem de mistura com o mal fosse uma bênção, e que proibindo-lhes de tomar o fruto da árvore, Deus os estivesse privando de um grande benefício. Olha a proposta de Satanás. Não, Deus não quer que vocês cresçam no conhecimento. Deus tem medo de alguém que compita com Ele. Deus não quer competidores. Ele sabe que esse conhecimento entre o bem e o mal fará com que as pessoas cresçam na sua intelectualidade, na sua espiritualidade. Quem leu Patriarcas e Profetas sabe que quando Eva mordeu o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, lembra qual foi o sentimento dela? Ela sentiu como se ela estivesse passando por um plano superior, algo que ela nunca havia existido, mas depois vieram as consequências. Mas naquele momento do ato de comer a ideia relativista de Satanás, para ela pareceu mágico. E finalmente, o segundo parágrafo, o comer da árvore da ciência do bem e do mal causou a ruína dos nossos primeiros pais. E a aceitação da mistura do bem e do mal é quando? É quando? É hoje a ruína de homens e mulheres.
conceito do relativismo não existia ainda na época de Ellen White. Mas talvez se existisse, ela dissesse que a aceitação do relativismo é a ruína de homens e mulheres. É a mesma serpente, o mesmo diabo, travestido de... Na realidade, olha, eu vou abrir um parênteses rápido aqui, porque, olha, irmãos, qualquer pessoa que tem um mínimo de noção sabe que uma moral subjetiva, relativista, é impossível de existir numa sociedade. Um evangélico chamado Ravi Zacarias, em uma discussão dele com um jovem numa universidade, quando o jovem questionou, mas eu não sei do que vocês têm tanto medo quando nós falamos de uma moral subjetiva. Nós não vamos sair pela rua estuprando as mulheres, matando as pessoas, não. E ele faz uma pergunta muito simples para esse jovem. Quando você está dormindo, ou quando você sai da tua casa, você tranca a porta da casa? E aí, obviamente, que o jovem diz que sim. Então, isso já demonstra que se nós temos na sociedade uma moral subjetiva, todas as vezes que morais subjetivas são aplicadas pelas pessoas, a resposta é estupro, pedofilia, mortes, furtos e por aí vai. Completa e total transgressão da lei. Então, quem tenha um mínimo de juízo sabe que essa ideia do relativismo moral é satânico. É algo impossível numa sociedade que tenha um mínimo de valores, como aquela que eu creio todos nós desejamos. Agora, essa definição, essa distinção da parte do Senhor entre bem e mal, entre o certo e o errado, como vimos no livro de Isaías, ela é clara na palavra de Deus. Não nos deixa dúvidas. Um dos textos que eu gosto muito, do livro de Ezequiel, capítulo 44, verso 23, percebam, isso era uma obrigação dos sacerdotes. Todos os líderes tinham como se isso fosse uma regra de vida deles para a boa condução da igreja, do seu povo. Olha o que eles deveriam fazer. Ao meu povo ensinarão a distinguir entre o santo e o quê? E o profano, e o farão discernir entre o imundo e o limpo. Antes de avançar, deixa eu explicar algo aqui para você. Você sabe o que significa profano? A palavra profano não significa necessariamente algo abominável. Quando Deus diz assim que nós devemos fazer distinção entre santo e profano, Ele não está querendo dizer assim, faça a diferença entre a igreja e um prostíbulo. O prostíbulo não é um lugar profano simplesmente. O prostíbulo é um lugar abominável. O lugar profano é um lugar comum, um restaurante, por exemplo. Um restaurante é um lugar profano. Não é um lugar que tenha problema nós frequentarmos, mas não é um lugar santo como é santa a igreja. Então, o que o Senhor está dizendo? Faça diferença entre coisas comuns e coisas santas. E Deus, Ele é tão pedagógico, é tão didático, que a fim de ensinar esse conceito da diferença entre o bem e o mal, entre santidade e coisas comuns, Ele colocou esse conceito em vários elementos da nossa vida. O primeiro deles, Adão e Eva foram colocados no jardim, tinham várias árvores onde eles podiam participar e se alimentar. Essa daqui vocês não comam, não participem dessa árvore. Então Deus já estava ensinando o conceito do santo e profano. O sábado. O sábado é santo ou é profano? É santo. 6 dias profanos e 1 dia santo. Na área financeira, temos ou não temos a mesma aplicabilidade de santo e profano? Temos ou não temos? Qual é o santo na área financeira? O dízimo. Na alimentação, temos ou não temos alimentos profanos que podemos participar e alimentos imundos que Deus diz que não devemos participar? Temos também. Em todas as áreas da vida. Todas. Deus deixou esse conceito muito claro. Mas, todas as vezes que essa regra absoluta de Deus, eu gosto de usar esse termo, porque Deus é absoluto. Deus não é relativo. Deus é absoluto. Quando essa regra de Deus absoluta foi transgredida, o Senhor, Ele se manifestou. E eu quero compartilhar com vocês uma história bíblica, para nós meditarmos nas consequências do relativismo, como é sério, na área espiritual. A história de Nadab e Abiú. Acho que muitos aqui já conhecem essa história. Os 2 filhos de Arão. O
O tabernáculo de Moisés havia sido concluído. Eles haviam feito uma série de cerimônias, consagraram o tabernáculo por vários dias, ofereceram o sacrifício dos animais, e quando os sacrifícios foram oferecidos, observe o que a Bíblia diz que aconteceu no santuário. Olha o que aconteceu. Lembre-se, o santuário foi concluído, os sacrifícios foram oferecidos, e agora observe o que ocorreu. Levíticos 9, versículo 23 ao 24. Então entraram Moisés e Arão na tenda da congregação, e saindo abençoaram o povo, e a glória do Senhor apareceu a todo o povo. E eis que saindo o fogo de diante do Senhor, consumiu o holocausto e a gordura sobre o altar, o que vendo o povo jubilou e prostrou-se sobre o seu rosto. Era um fogo santo. Esse fogo saiu de onde, segundo a Bíblia? De onde saiu esse fogo? De Deus, do Senhor. Era um fogo santo. O fogo consumiu o sacrifício lá no santuário, e eu não sei se você sabia, esse fogo nunca se apagou até que Nabucodonosor destruiu o santuário no ano 586 a.C. Nunca se apagou esse fogo. Se você colocasse a mão nesse fogo de Deus e num outro fogo qualquer, tanto um quanto o outro queimaria ou não? Sim. Vocês acham que a aparência do fogo que veio de Deus e a aparência de um outro qualquer seria diferente? Não. Aparentemente eram iguais. As propriedades eram iguais. Mas isso significa que o fogo de Deus e um outro fogo qualquer eram iguais de fato? Não. Não eram iguais. Porque um fogo era santo e o outro fogo era profano. E Deus deu uma ordem para os sacerdotes no santuário. A ordem foi a seguinte: todas as vezes que vocês entrarem no santuário, lá no altar de incenso, para queimar o incenso, vocês não podem pegar um fogo qualquer. Vocês devem ir até o altar de sacrifício lá no átrio, pegar as brasas do altar, levar até o altar de incenso lá no santo e com o fogo que eu acendi, oferecer o incenso perante a minha presença. Abra sua Bíblia em Levíticos capítulo 10. Vamos ver o que os filhos de Arão fizeram com essa ordem que Deus deu. Levítico capítulo 10, versículo 1 até o 2. Sabendo dessa ordem do Senhor, percebam qual foi a atitude dos dois filhos de Arão, Nadab e Abiú, filhos de Arão. Tomaram cada um o seu incensário e puseram neles fogo, e sobre este o incenso, e trouxeram que tipo de fogo? Fogo estranho perante o Senhor, a face do Senhor, o que lhes não ordenara. Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu e morreram perante a face do Senhor. Entenda algo muito importante que eu vou dizer aqui para você agora. Os cristãos desta época têm pensado que o grande conflito nos últimos dias sucederá entre crentes e ateus, entre pessoas que acreditam em Deus e pessoas que não acreditam em Deus. Este não é o grande conflito. O grande conflito sucederá, por incrível que pareça, entre adoradores e adoradores. Entendeu o que eu disse? O grande conflito sucederá entre adoradores e adoradores. Só que verdadeiros adoradores e falsos adoradores. Eu poderia citar N exemplos para vocês aqui. O primeiro deles, o primeiro da história, que no livro Patriarcas e Profetas nos diz que através dessa experiência, a história das nações que se levantariam no planeta Terra estariam retratadas, é Caim e Abel. E eu te pergunto, os dois eram adoradores ou não eram? Sim, só que um era verdadeiro e o outro era falso.
E toda a história bíblica é desenvolvida sob essa perspectiva do grande conflito: verdadeira e falsa adoração. Aquilo que Nadab e Abiú fizeram aqui nada mais foi do que prestar um culto profano a um Deus santo. Mesclar elementos comuns a um Deus que diz que é santo. E santo significa o quê? Separado. Tudo aquilo que é para o Senhor deveria ser separado. Tudo, tudo. A nossa maneira de se vestir, as músicas que ouvimos e cantamos, a alimentação, tudo, absolutamente tudo para o Senhor é separado, porque Deus exigiu assim. Voltando sobre a questão do sábado, talvez tenhamos alguma visita aqui, que entra nesse choque, esse conflito que, de certa forma, o relativismo que permeia o meio evangélico também influencia, querendo comparar o sábado com outros dias da semana, dizendo, mas o sábado é um dia de 24 horas igual aos outros dias da semana. O ar que eu respiro no sábado é o mesmo ar que eu respiro segunda, terça, quarta, quinta, sexta e domingo. Portanto, o sábado é igual aos outros dias da semana. O sábado é igual aos outros dias da semana? Não, porque Deus, a Bíblia é muito clara dizendo que Ele descansou, abençoou e santificou esse dia. E sabe por que o sábado é santo? Por uma razão simples. Porque em tudo que Deus toca, em tudo que Ele participa, é santificado pela própria presença dEle. Lembre do Monte Sinai? O Monte Sinai era um monte comum. Até o dia que Deus pisou ali e disse para Moisés, Moisés, faça o quê? Tira a sandália dos pés. Porque eu sou santo, o terreno é santo, e você não deve se aproximar da minha presença como se estivesse se aproximando de um qualquer, ou de um lugar qualquer. Então nós temos aqui os dois filhos de Arão, oferecendo, em outras palavras, um culto relativista para o Senhor, misturando elementos comuns com elementos santos. E olha o que diz agora o microscópio de Deus, no capítulo 31 do livro Patriarcas e Profetas. Eu sugiro a você que leia o capítulo inteiro. O propósito de Deus era ensinar ao povo que devem dele aproximar-se com reverência e temor e da maneira indicada por ele mesmo. Não pode ele aceitar uma obediência como? Parcial, dividida. Não era bastante que nesta hora solene do culto, quase tudo tivesse sido conforme ele determinara. Deus pronunciou uma maldição sobre aqueles que se afastaram de seus mandamentos e não fazem diferença entre coisas comuns e coisas santas. Eu preciso fazer a conclusão da nossa mensagem, mas eu não poderia deixar de concluir essa mensagem trazendo esse comentário para nós. De que maneira nós temos absorvido essas concepções relativistas? Queridos, são muitas, muitas mesmo. Sabe, nós temos hoje um cristianismo que tem tomado esse livro aqui, por exemplo, e tem escolhido aquilo que quer e aquilo que não quer acreditar e viver do que está desse livro. Tem feito uma leitura seletiva da Bíblia. Tem pessoas que gostam só do que está no livro de Salmos, com exceção do Salmo 119, porque o Salmo 119 fala da lei de Deus. Tem pessoas que gostam apenas do Deus que é amor e se esquecem que esse Deus que, olha, parece que não existe quase mais condição para entrar no céu. É verdade que nós não devemos determinar quem entra e quem não entra ali, mas a palavra do Senhor é bem clara, dizendo que esse mesmo Deus que é amor, Ele também é justiça, Ele também se ira e estabelece condições para entrar no reino dos céus. Ele é o dono daquele lugar. É óbvio que Ele nos ama, Ele está fazendo de tudo para que nós entremos ali, mas nós não podemos relativizar o caráter de Deus, transformar o caráter do Senhor como se fosse um sentimentalista. É errado essa imagem de Deus que está sendo apregoada ao cristianismo, isso é terrível. E nós vivemos em uma época onde, mais do que nunca, o verdadeiro caráter de Deus deveria estar sendo revelado pela minha e pela tua vida. No domingo passado, lá em São Paulo, milhares de pessoas estiveram reunidas na passeata gay.
E é isso que está sendo apregoado pelas escolas, as crianças. Não adianta ficarmos assentados no sofá da nossa casa dizendo, olha que aberração, olha que absurdo. Assim como o diabo está imprimindo a sua imagem na vida de pessoas através da imoralidade sexual, Deus quer imprimir a imagem de Jesus na minha e na tua vida, amém? Para que a gente possa confrontar as trevas que existem nesse mundo. Apocalipse capítulo 18 diz que em um dado momento da história, do final do grande conflito, virá um anjo voando pelo meio do céu e a terra será iluminada com a glória do Senhor. Deus nos chamou para esse momento. E o que o diabo quer fazer? Com que nós sejamos influenciados por conceitos como esse de Nadab e Abiú. Nós estamos comendo da árvore do conhecimento do bem e do mal sem saber. Sabe, um dos pais da igreja, chamado Agostinho de Hipona, olha o que ele disse certa vez: se você acredita apenas nas partes do evangelho que você gosta e rejeita o que não gosta, não é no evangelho que você acredita, mas é em si mesmo. Nós não podemos fazer uma leitura seletiva das Escrituras. Ou cremos nas Escrituras como um todo, ou não acreditamos nela como um todo. Ou tudo é verdade, ou tudo que está ali é mentira. Isso, inclusive, é uma frase do Dr. Rodrigo Silva. Se a Bíblia é um livro mentiroso, é o livro mais desgraçado da história, e temos que rejeitá-lo absolutamente. Mas se a Bíblia é um livro verdadeiro, é o livro mais abençoado da história, e temos que aceitar cada vírgula que está ali, absolutamente na nossa vida. Sabe, entre nós adventistas do sétimo dia, eu me admiro com pessoas que, por exemplo, jovens principalmente, se batizam ou querem se batizar na igreja e perguntam para os pastores: pastor, eu preciso crer nos escritos de Ellen White para me batizar na igreja adventista? Isso é relativismo. Se nós temos 28 crenças fundamentais, como seria possível tirar uma crença, derrubar um pilar desse fundamento? Se um pilar é derrubado, o que acontece com a casa? Entendeu? Pessoas que relativizam a questão da alimentação e por aí vai. Poderiam citar aqui uma série de coisas, inclusive eu recomendo a vocês. Olha, até do sábado, eu me lembrei aqui agora, do sábado. Coisas que antes eram comuns, né, da questão de lavar louça, aquilo que era exceção se tornou regra entre nós. Nem o sábado não guardamos mais como antigamente. Esses dias, fazendo uma programação numa igreja, uma pessoa da igreja chegou até mim e me contou algo que eu demorei para acreditar. Que pessoas saíam do culto e iam para um restaurante almoçar. Adventistas. Isso é relativismo, queridos. Nós não podemos nos auto-enganar. O pastor Ayrton Keller, presidente da divisão sul-americana, da nossa divisão, escreveu na revista Adventista de maio, agora de 2017, mês passado, uma matéria dizendo mudanças discretas. Leia, é uma matéria curtinha, mas ele cita alguns exemplos como esse aqui que eu estou dizendo para vocês. Um outro que ele cita é sobre sexo fora do casamento, vícios de masturbação, pornografia. Eu me admiro, pessoas hoje têm coragem, não temem a Deus, o Deus de Nadab e Abiú aqui, por exemplo. Coragem de, tendo vícios na sua vida, não serem libertos desses vícios, assumirem cargos dentro da igreja, serem diretores, professores. Entregue, pelo amor de Deus. Seja honesto com o teu Deus e honesto com os irmãos da igreja, porque isso traz maldição. Isso é sério. O mesmo Deus que hoje nós servimos é o mesmo Deus da Bíblia, porque Ele diz que Ele é o mesmo hoje, ontem e o será para todo sempre. Não entenda essa mensagem como sendo algo agressivo para você. Mas o grande objetivo de Deus é resgatar em nós o conceito de que Ele é santo e nós somos pecadores. Mas Ele não se rebaixará aos nossos pecados. O objetivo dele é nos elevar para que sejamos santos, assim como Ele é santo, pela graça do Senhor Jesus. Sabe, tem uma frase do Dr. Rodrigo Silva. Uma vez ouvindo um sermão dele, eu anotei essa frase, eu achei fantástica, porque ele disse assim: o meu problema não é em ter equilíbrio, o meu problema é com essa frase errada de ter equilíbrio em tudo. Há determinados setores da vida
em que você não deve ter equilíbrio. Você deve ser? Entende? Quando eu falo sobre isso, não é que nós devemos ser esquisitos. Devemos ser aquele tipo de gente, aquele tipo de pessoa que não... Jesus não era esquisito. As crianças gostavam de estar com Jesus. Os adultos gostavam de estar com Jesus. Quem não queria estar com Jesus eram aqueles que não aceitavam a filosofia de vida de Jesus. Mas não o rejeitavam porque ele era esquisito. Jesus não era esquisito. Então, quando nós falamos de que devemos ser radicais na nossa fé, em certas coisas da nossa vida, não é sermos esquisitos, mas sermos fiéis a Deus. O Senhor precisa disso hoje ainda também. Ele necessita de pessoas que sejam absolutas na sua fé, que guardem um sábado como deve ser guardado, que se envolvam na missão da igreja como deve ser envolvida, que ore como deve ser orado, que viva o cristianismo dentro do seu lar como deve ser vivido. Eu finalizo com um texto e depois uma pergunta para você. Testemunhos Seletos, volume 2, página 31. Olha que texto fantástico. Quando a religião de Cristo for mais desprezada, quando sua lei mais desprezada for, então deve o nosso zelo ser mais ardoroso e o nosso ânimo e firmeza mais inabaláveis. Permanecer em defesa da verdade e da justiça quando a maioria nos abandona. Ferir as batalhas do Senhor quando são poucos os campeões. Essa será a nossa prova. Naquele tempo, devemos tirar calor da frieza dos outros, coragem de sua covardia e lealdade de sua traição. Esse texto ele é para mim quase que um grito de guerra, sei lá se eu poderia dizer assim. Mas eu acho lindo esse texto, porque ele me motiva a realmente ser diferente mesmo que a maioria abandone a causa do Senhor.